Boa noite, meninas, tudo bem? Então, eu acabei de postar no portal o capítulo 8, que fala sobre proporcionalidade. E também uma atividade para vocês desenvolverem na casa de vocês. E quando as aulas retornarem, vocês vão trazer para a gente poder trabalhar essa atividade na sala de aula. A gente vai juntar tudo o que vocês fizeram e a gente vai transformar toda essa parte teórica em prática, ok? Bom, a parte de proporcionalidade, que é seguindo o nosso conteúdo, a gente fala de proporção, tá? E duas coisas assim que eu acho que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de entender no texto, que está bem simples, se vocês vão ler, vocês vão achar bem simples, é a questão ali das grandezas. O que são grandezas discretas e grandezas contínuas? Então, olha, dentro desses dois tipos de grandeza, eu coloquei dois exemplos logo em cima ali que fala, que vocês vão ver lá, que fala sobre a divisão de 2 litros de leite entre 5 crianças, e o outro exemplo fala de 2/3 de alunos de uma sala de aula. Então a gente está trabalhando com duas grandezas aí, olha. O leite, tá? Divisão do leite e a divisão de alunos. Então, olha, qual a diferença entre grandeza contínua e grandeza discreta? A grandeza contínua, ela pode ser fragmentada. Por exemplo, se eu for pegar 2 litros de leite para dividir para 5 crianças, cada criança vai tomar 0,4 litros de leite. Quer dizer, então eu estou fragmentando o litro, 0,4. Agora, quando eu pego lá 2/3 de alunos de uma sala de aula que tem 36 alunos, então eu estou dizendo que 24 alunos desta sala de aula, tá? No caso ali, vem a pé para a escola, que é o caso do exemplo, que está lá no texto. Então, são duas grandezas diferentes. A que pode ser fragmentada, a gente chama de contínua. E aquela que não pode ser fragmentada, a gente chama de discreta. São valores inteiros. Não existe meia criança, tá? Então, uma criança é tudo, né? Agora, o leite, a unidade de medida do leite é o litro, você pode fragmentar, tá bom? Então, eu acho que vocês iam ter um pouquinho de dificuldade de entender isso aí. Outra coisa que fala sobre a questão da proporção é a questão da porcentagem. Tá? Como que a gente trabalha a porcentagem com os alunos? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer eles entenderem, tá, é a questão da fração. E às vezes o professor de matemática dos anos iniciais, ele tem um pouco de dificuldade de explicar a fração. Então a fração ela tem que ser trabalhada de uma forma bem concreta, né? Através da divisão, explicar direitinho. Olha, se você tem uma pizza, né? Ela é dividida em 8 pedaços. Se você come uma fatia, você vai comer 1/8 da pizza. Então, a gente tem que trabalhar a parte do concreto. Não pode ficar preso naquela coisa assim abstrata. Tá? A criança precisa ver o que ela está fazendo. Né? Então, a melhor maneira de trabalhar a questão da porcentagem é isso aí. E o próprio nome está dizendo porcentagem, por 100. Então, é divisível por 100. Tá? Na atividade que eu deixei para vocês, que ela fala sobre... Ela vai falar aqui, olha lá. Pergunte o que as crianças sabem sobre o assunto relacionado à porcentagem. Tá? Será que elas entendem? Então, eu sei que está difícil de fazer essa pesquisa aí, por causa dessa situação, mas se a gente puder falar com algumas crianças para saber o que elas entendem de porcentagem, vocês anotam direitinho para a gente poder trocar ideia na aula prática que a gente vai ter quando a gente retornar, tá? Gráficos. Vocês vão ver em revistas, jornais, tipos de gráficos. Gráficos de coluna, de barras, de setor, né? Que envolvam porcentagem, tá? A gente está falando muito de porcentagem ultimamente com essa questão do coronavírus, né? Então, procurem gráficos, assim, coisas mais simples para a gente poder discutir na sala de aula a questão da porcentagem, tá? E formas de representação de porcentagem.
você vai, por exemplo, trabalhar com valores. A gente vai tentar trabalhar com valores mais inteiros, olha, 25%, 50%, 100%, 30%, 20%, para facilitar a compreensão dos alunos, né? E até mesmo a de vocês, para poder, na hora de ensinar, ficar mais tranquilo, né? Então, as formas de representação a gente vai mostrar na parte de fração e na parte de decimal, tá bom? Então, eu espero que vocês, ao lerem o texto, tinham as suas conclusões, né? Anote suas perguntas, porque quando a gente voltar, a gente vai esclarecer tudo isso aí, tá ok? Estou com muita saudade de vocês, muita mesmo, tá? Fica com Deus, um beijo no coração de cada uma de vocês.